Eu vim com os dois pés juntos para a Web3. Olá, viajantes do criptoespaço, sejam bem-vindos a mais um episódio especial que comemora 2 anos do Blocafé, o seu mapa na Web3. Hoje temos um arquiteto do metaverso que transforma o espaço digital com suas ideias inovadoras e projetos que mesclam arte, filosofia e tecnologia. Nesta entrevista, ele compartilha sua trajetória inspiradora desde suas primeiras incursões na Web3, até a criação de iniciativas como a Adastra, Filoversando e ArtCity. Ele nos revela como a filosofia e a arte se entrelaçam no metaverso, criando novas formas de expressão e reflexão. Mas isso não é tudo. Este episódio também passa pela sua experiência com golpes na Web3 e como a resiliência e o apoio da comunidade foram cruciais em sua recuperação. Além disso, ele compartilha dicas para quem está começando, destacando a importância da dedicação e da valorização do próprio suor. Temos aqui uma conversa que vai te inspirar e trazer novos olhares sobre o futuro digital. E claro, a comemoração dos 2 anos do Blocafé está só no começo. Tudo pronto? Então pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. E aí, cara, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. O que foi? Vai dizer que perdeu dinheiro de novo com meme coin? Dessa vez não. Você lembra do meu amigo que conheci na internet? Ele conseguiu encontrar todos os meus dados só com o meu número do celular, que ele pegou em um grupo que tínhamos em comum. Sério? Como assim? Pois é, ele me mandou uma mensagem com informações que eu nunca imaginei que alguém pudesse saber. Fiquei assustado. Nossa, isso é bem preocupante. Você sabe como ele fez isso? Ele mencionou que existem sites com bancos de dados de usuários vazados. É assustador pensar que os nossos dados podem estar por aí acessíveis por qualquer um. Caramba, e o que você vai fazer? Eu estou pensando em mudar algumas senhas e ficar mais atento. A gente precisa se proteger e buscar mais informações sobre o assunto. O mundo está mudando rápido. Verdade. Temos que ficar mais espertos com isso. Segurança em primeiro lugar, né? Privacidade é normal. Privacidade é para pessoas boas. É para mães, para mensageiros e para apreciadores de comida. A privacidade é para reuniões de negócios e cabine de votação. Também pode protegê-lo daqueles assustadores anúncios de alguém que definitivamente está ouvindo seus pensamentos em aplicativos de mídia social. A privacidade não significa se excluir de tudo e de todos. Em vez disso, a privacidade lhe dá o poder de escolher o que e com quem você compartilhará, proporciona segurança, controle e o direito de você conceder acesso. A privacidade lhe dá a capacidade de se expressar, de ser criativo, de gastar seu tempo e seu dinheiro da maneira com que desejar, sem o escrutínio de terceiros. Ele protege nossos momentos íntimos e as nossas ambições mais embaraçosas, as nossas ideias radicais e a capacidade para sermos nós mesmos. A privacidade é liberdade, consentimento, dignidade e segurança. Privacidade é normal. Cuide você também da sua segurança online. A Zcash, além de proteger seus dados financeiros, ainda conta com um mensageiro criptografado pela tecnologia Prova de Conhecimento Zero. Não marque bobeira. Privacidade é normal. Salve, salve, Anons! Eu sou o iSouSerious e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Trace o seu próprio caminho e embarque nas aventuras que começam onde a estrada termina. Aqui, vamos explorar o futuro digital na visão de pioneiros que desbravam o desconhecido. Prepare-se para uma jornada única com o Blocafé. Na blockchain, você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudios ou na Fontaine, conheça a coleção Proof of Blocafé nas horas, inscreva-se no canal da Lens, que também todo Blocafé agora é uma newsletter para você ler também. Então todos os links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa na Web3. E agora sim, comunidade, continuando a festa, porque setembro é mês de festa, 2 anos de Blocafé. E aliás,
Parece que não é só o Bloco Café que também está completando 2 anos. O nosso convidado também está fazendo 2 anos de Web3. Se você ainda não percebeu ou não conhece, senhoras e senhores, está aqui no nosso estúdio agora Lafontine. Ele que todo mês está aqui no estúdio do Bloco Café com o formato Contra a Tese. E ele também, a primeira vez dele foi no primeiro aniversário. Olha que outra coincidência, né? No episódio Art Fusion, que saiu na semana do aniversário do Bloco Café, o Lafontine estava junto da Paty Ottoni, Carla Noronha e o Carlos Santos. Teve até parabéns, né? Eu lembrei agora, teve até parabéns, a Carla puxou o. Então, enfim, Lafontine, brigadão por você aceitar mais esse convite. Dessa vez agora, né? Sendo capa principal do Bloco Café. Uma honra enorme ter você aqui. E olha, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí da sua caminhada e quando foi pela primeira vez que você viu essa trilha que se chamava Web3. Seja bem-vindo, Lafontine. Olá, Uai, é muito bom estar aqui, na verdade, nessa posição, né? Não ali como co-host do Contratese, com você, hosteando e roteirizando, trabalhando do seu lado, que eu te admiro bastante, e também não como ouvinte assíduo do Bloco Café, né? Que a gente eu estava te contando que o meu tempo de 2 anos aqui na Web3 está ligado com o Bloco Café, porque quando eu estava pesquisando a respeito do que era Web3, eu dei de cara com o teu podcast, inclusive, e aí eu comecei a aprender muito e conhecer as pessoas com o Bloco Café, então para mim é uma oportunidade gigantesca estar aqui nesse momento. Eu acho que eu nunca imaginaria que isso ia me acontecer há 2 anos atrás. Mas, para quem não me conhece, meu nome é William Lafontine e para fazer aqui uma estrada bem curta de quem sou eu, de onde vim, basicamente para entender o que vai virar minha mente depois, é importante dizer que eu vim de um lar muito humilde no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e isso foi uma oportunidade, por incrível que pareça, porque os meus pais, eles trabalharam bastante e me influenciaram muito a estudar. Eles foram pais maravilhosos, são pais maravilhosos, eu ainda felizmente os tenho, e essa engrenagem foi importante para fazer a minha mente ou a minha personalidade de quem eu sou hoje, e sem demagogia ou sem arrogância, eu gosto muito de quem eu me tornei como pessoa, principalmente porque eu não me defino como nada, eu sempre me defino como, no máximo, um estudante, né? E isso significa que, onde desde pequeno ali, movido pela paixão por leitura, então com o apoio dos meus pais, e foram evoluindo a vida deles financeira, e isso eu fui acompanhando, né, o desenvolvimento de uma vida humilde até para uma vida muito bem estabelecida, me deu a oportunidade de conhecer um mundo em transição até nesse sentido. Então lá desde criança eu dizia que queria ser psicólogo, porque o comportamento humano sempre foi algo fascinante para mim, sempre fui muito nerd de ficar debaixo dos pés de laranja da chácara que morava, lendo livros, que um vizinho meu tinha uma biblioteca em São Paulo e todo ano ele me levava sacos e sacos de livros para ler, enciclopédias, dicionários, coisas que hoje em dia eu nem sei mais se as pessoas são atraídas por esse tipo de leitura ou se elas funcionariam para alguma coisa. Mas enfim, aí aos 12 anos eu me formei como músico na maior orquestra religiosa do mundo, eu toco violino. E esse foi um dos primeiros passos que me mostraram o poder da arte na comunicação das emoções. Depois eu me esbalei ali em administração de empresa, mas a minha verdadeira jornada assim, de estudo vai começar quando eu começo então a me aprofundar em estudos de psicanálise, filosofia, e hoje eu estou terminando a minha licenciatura em sociologia. Em 2015 eu fundei uma escola alternativa de desenvolvimento pessoal à distância, e lá eu explorei a intersecção entre filosofia, mitologia, fé e psicologia para criar um modelo prático de inteligência emocional. Então esse não foi o meu primeiro empreendedorismo no sentido financeiro, porque eu sempre fui, nesse caso da escola alternativa, um mentor de inteligência emocional voluntário. Era um trabalho que eu fazia voluntariamente, nunca ganhei nada por isso, e desde então eu dediquei a minha carreira a entender as mudanças nas relações humanas, e especialmente com o avanço da tecnologia. Mas claro que frente ali aos intempéries da vida, eu sempre fui transitando em profissões que nunca parecia necessariamente o que eu estudava, né? Eu costumo dizer que existe 2 Lafontine, o que a galera conhece trabalhando e o que eu conheço estudando.
Porque, por exemplo, já fui gerente de uma rede de cinema, Cinesystem, e fui um dos gerentes mais novos ali em Campinas, e eu tive essa gigante oportunidade, por um acaso, simplesmente por ter proficiência em inglês. Eu tinha mandado currículo para trabalhar na Bomboniere, estourar pipoca, porque pagava aluguel, eu estava estudando, tentando letras na PUC, e eu comecei a trabalhar, fiz treinamento para trabalhar ali na Bomboniere, e de repente veio um cara para fazer treinamento. Ele veio de Los Angeles para fazer treinamento sobre a instalação de um cinema 100% digital, que era o Cinesystem, tudo da empresa Barco, e nesse momento ninguém ali sabia falar inglês, e a professora de inglês que tinha na região, ela estava cobrando em torno de 4.500 hora na época, porque percebeu a escassez, e eu vi essa conversa entre os donos da empresa, e eu me prontifiquei ali, limpando, tirando os plásticos das poltronas novas que estavam chegando, a gente estava montando o cinema, só para ter uma ideia, e ali eu falei que eu sabia falar inglês, e ele me contratou então para ficar de babá praticamente do Noah, que era esse treinador, e ali eu acabei aprendendo, e eu então me tornei um gerente de pessoal, né, gerente geral da estrutura ali em Campinas, mas também eu conseguia controlar toda a projeção do cinema. Não tinha projecionista, aquele cara que fica na cabine. Então, esse é só um exemplo de um trabalho que é totalmente à parte de tudo que eu estava estudando. Por isso, o meu eu profissional, ele acabou ficando muito diferente do Lafon particular, ou do que eu realmente era acostumado, porque, como eu disse, comecei a narrar, e para concluir, eu nasci num lar muito humilde, então todas as oportunidades de trabalho, de estudo que pudesse me dar um trabalho melhor, eu sempre abracei, né? Porque eu cresci com pais que me orientaram assim, a perceber que o mundo era uma selva de conquista através de uma força ali da dedicação. Então acabou que eu desenvolvi 2 personagens. Isso vai acontecer um pouquinho aqui, a gente vai conversar, porque eu acredito que até isso, aqui no nosso papo hoje, você vai conhecer um pouquinho de um outro Lafon, né? Porque o Lafon da Web3 é uma coisa quase que totalmente diferente do que eu faço aqui pessoalmente. E aí, por fim, hoje eu sou conhecido como o fundador do Art City Metaverse, que é um hub que promove a arte e a cultura dentro do metaverso. E acredito que, mesmo em um mundo cada vez mais digitalizado e acelerado, a arte continua sendo a forma mais poderosa de expressar nossas emoções e experiências humanas, que é a minha paixão de estudo. E como disse Zygmunt Bauman, vivemos em um mundo líquido, mas a arte permanece sólida, inabalável. Essa parte da arte eu estou parafraseando ele, é claro. E além disso, eu sou apaixonado por inovação tecnológica e desenvolvimento de comunidades digitais. Então hoje eu integro projetos, trabalho com comunidades, inclusive estou trabalhando com o time dos Degenerados, aqui com o estúdio Bloco Café, com o IA, com blockchains, e exploro como essas inovações vão impactar o comportamento humano. Minha missão basicamente é um dia eu me posicionar como um indivíduo que possa auxiliar as pessoas e instituições para enfrentarem essas transformações de forma ética e significativa. Tá em vários projetos aí, é multifacetado, Lafontine, e a gente vai falar mais sobre isso, né, dessa tua agenda, como é que você concilia. Mas antes, vamos pegar nessa teu início aí, né, cara, 2 anos, quais foram as fontes que você bebeu nesse momento? O meu encontro com a Web3 foi por um puro acidente, porque como eu estava dizendo, eu vou sempre tentar ser muito breve, porque percebeu que é bem complexo alinhar a minha versão pessoal com a versão da Web3, mas antes de eu entrar na Web3, eu estava experimentando um empreendimento de ter um barzinho na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, uma casa de drink. Foi sempre um sonho ali. Eu tive um tio que infelizmente não está mais entre nós, eu gostava muito dele, ele sempre falava de barzinhos e tal, e um dia eu tive essa experiência, mas eu tive o azar de inaugurar o meu bar e 3 semanas depois ele fechar por conta da pandemia. Fechar assim, né? A gente tem que baixar as portas e ficar trabalhando de portas fechadas. E eu bolei a ideia de fazer entrega de drinks e tudo mais, enfim. Foi uma experiência maravilhosa. Pra galera que tiver curiosidade, chama Taberna do Condado, tem umas fotos ótimas. Eu fiz o bar todo à mão, a carta de drink, a gente fez com pallet, enfim, uma coisa bem Pinterest. E aí, beleza, pós-pandemia,
o eco, né, de todas as nossas contas, ele fez com que o meus próximo 1 ano e meio ali, depois da reabertura do comércio, foi muito pesado, claramente, para todos os comércios, mas eu consegui, salvei o bar, resolvi, não fiquei com dívida, etc e tal, mas aquilo me cansou bastante, sabe? A experiência do barzinho ali, ela virou de uma coisa muito particular e pessoal para um enfrentamento gigante. Aí eu fechei o bar, aproveitei que estava com tudo certinho, fizemos uma festa de Halloween, e, nossa, as ruas ficaram lotadas e tal, foi uma festa bem legal, a gente conseguiu fechar com chave de ouro, a galera ficou, teve gente que até chorou e tal, foi muito legal. E aí antes do barzinho, eu trabalhava já fazendo pontes para pequenos empreendedores para o mundo da internet, né? Então, como eu trabalhava ali, eu disse, com desenvolvimento pessoal, então eu tinha, ali era de maneira voluntária, mas acabava que às vezes a pessoa falava, William, eu queria te pagar para me ajudar, a me desenvolver, a entrar em tal serviço. Então, paralelo a isso, eu trabalhava com pessoas que queriam se atualizar, e eu ajudava a pessoa com letramento digital. E isso também aconteceu quando eu dei aula de inglês numa escola aqui na minha cidade, então eu ficava perto de pessoas que estavam fazendo inglês comercial, e isso acabou fazendo com que eu tivesse uma carta de cliente, que me levava à direção de pegar a pessoa do mundo físico e levar para a internet. Quando eu fechei o bar, eu não gosto da ideia de ficar sem trabalhar. E brasileiro nem pode ficar sem trabalhar se não for herdeiro, diga-se de passagem. Então, eu já fechei o bar e me dei um mês de férias e fui estudar como o mundo da internet estava para eu voltar com a minha carta de cliente, até porque no período da taberna tinha muita gente que ainda me contatava. E aí eu descobri, lendo algumas coisas, nem sei te dizer exatamente onde foi que eu li a palavra metaverso ou Web3 pela primeira vez, mas eu comecei, a primeira palavra foi blockchain. E aí eu estava lendo sobre blockchain, e aí eu acabei lendo sobre a Yuga, o NFT do Neymar, bem aquela coisa que a gente conhece que acontece de primeira ali na adoção. E o metaverso me chamou muita atenção, porque eu já pensei nos meus estudos como assim, a gente vai viver um mundo com metaverso, com realidade híbrida, isso vai impactar as relações, como é que isso vai funcionar, como é do meu interesse o comportamento humano. Eu dei atenção ao metaverso. E aí eu vi essa oportunidade de trabalhar, aprendi o Unity, Unreal Engine, Blender e tal, que são construtores em 3D, e comecei a me explorar. 2, 3 meses depois eu estava conseguindo construir alguns ambientes, só que eu não sabia que eu estava fazendo isso muito bem. Eu também não sou muito de ficar dando autoelogio no caso, então eu não estava me fazendo autopropaganda sobre isso, e por um acaso eu estava no Twitter, já tinha conta no Twitter anos antes, eu estava no Twitter e eu procurei a hashtag metaverso em português, e eu encontrei um post de alguém que eu desconheço, nunca mais vi, e essa pessoa estava falando sobre a bolha de Web3 no Brasil. Aí em diante eu comecei a dar atenção para 2 palavras, metaverso e Web3. E por incrível que pareça, para concluir, as primeiras fontes que eu entendi, e isso tudo trabalhando ali construindo o metaverso, o que era o Web3, foi o Blockafé, a BeInCrypto e o Space, né? Que o Lipe, o Bagre e o Pevide participavam na época que eles estavam em outra comunidade, que era um Space chamado Papo de Bar. Foi o primeiro Space que eu ouvi na vida, eu nem sabia que existia isso. Que legal você lembrar, a gente não tava conseguindo lembrar o nome, Papo de Bar, porque a Lituânia lembrou desse Space aí também. Que legal o Papo de Bar aparecendo aqui, e porra, também... De novo, é a segunda pessoa que fala Blocafé, muito obrigado mesmo. É bacana. Você e a Lituânia foram as primeiras pessoas que citaram aí Blocafé, bem bacana, obrigado. E outra coisa que eu achei interessante, né, cara, é que foi o metaverso que te trouxe para a Web3, né? Uhum. E aí, como é que você tá vendo essa conexão entre metaverso e Web3? Tirando a parte especulativa, porque eu acho que isso daí a gente falou bastante no Contratese com a Natália e com Pedras. A pergunta era, o metaverso flopou?
Enfim, tirando a parte especulativa, como é que tá hoje, assim, essa fusão, ô Lafontine? Você é o arquiteto do metaverso. Daqui a pouco a gente vai falar da Art City e tal. Mas como é que tá essa fusão hoje, ô Lafon? Olha, o metaverso ele existe paralelo ao Web3, isso é uma curiosidade. Inclusive, muitas comunidades que estão em Web3 não necessariamente estão no metaverso e vice-versa, né? Então é importante deixar isso claro, porque hoje, mais do que ano passado, está havendo uma intersecção entre o metaverso e a Web3, mas o metaverso no passado ele foi sucumbido pelo tema inteligência artificial. Ele não sai de cena enquanto evolução, enquanto tecnologia, mas na boca do povo ele diminuiu significativamente e isso acabou desligando essa conexão severamente entre o Web3 e o metaverso, né? O metaverso ficou naquela vibe quase como a gente está falando do NFT hoje. Flopou, não flopou, morreu, não morreu. Mas não morreu. Mas, para ser bem objetivo com a resposta, eu acredito que a gente não vai ver uma intersecção tão significativa, pelo menos ainda esse ano, de Web3 com o metaverso, porque as duas frentes, né? Embora não deveria estar separadas, mas só para a gente entender isso com clareza, as duas frentes ainda estão testando muito sua tecnologia no sentido de se transformar em tecnologias facilitadas para a adoção em massa. A blockchain e os seus protocolos aí tem os seus devaneios com o UX e o metaverso ele acaba que ainda pena pela acessibilidade no sentido de hardware. Enquanto que na Web3 e blockchain a gente tem uma dificuldade de acesso por letramento digital, por software, por dificuldade de experiência do usuário, no metaverso a gente tem dificuldade por hardware. Eu creio que a hora que os dois derem uma pequena solucionada nesses dois lados, hardware e software, aí a gente tem uma adoção melhor. Mas por enquanto eu acredito que esse ano não acontecerá. Bom, acho que chegou a hora, né, Lafontine, da gente falar sobre essas frentes aí. Você já citou já a Art City, a Dastra, tem o Filoversando, né? Vamos pegar essas frentes aí que você criou, cara. Apresenta para nossa audiência. A Art City, a Dastra e o Filoversando são 3 projetos que partem do mesmo olhar que eu tive, né? Primeiro que a Dastra é um laboratório de algo que eu tinha percebido através de um estudo que eu fiz em janeiro de 2023 sobre comportamentos de DAOs e de comunidades de Web3, partindo do pressuposto que as DAOs, de acordo com o que estava ali no modelo que eu estava vendo em janeiro de 2023, estavam fadadas a não funcionar. Inclusive, né, quem nunca, quando fala de DAO e tem a mesma idade de Web3 que eu, pensa em Guiriba, que é uma referência para as pessoas saberem quem foi a minha primeira referência de estudo de DAOs, inclusive. Foi o grande Guiriba, um grande abraço para ele. E olhar as DAOs, eu fiz um laboratório com a Dastra, que era um modelo de comunidade que vai se desenvolver, depois, inclusive, propriamente para acoplar os artistas ali, né? Que a gente chega nesse ponto depois, porque a gente também, eu percebi que uma solidez significativa entre tudo que se avança em tecnologia, o que não muda é a arte propriamente dita, a dinâmica da arte continua estável, e isso foi uma oportunidade muito grande, porque daí eu peguei um modelo de algo com uma estabilidade muito boa, que é a arte, o ser humano que é extremamente volátil e uma tecnologia que está em fase beta, em fase de teste, de experimentos. Então eu uni essas 3 coisas e elaborei a Dastra, que foi um laboratório por 1 ano, no sentido de experimentar como nós podíamos repensar os modelos de comunidade. Funcionou muito bem, as experiências foram ótimas, inclusive o resultado de introspecção e conexão entre os indivíduos envolvidos ali foi enorme. Todo mundo tem amizade até hoje e etc. Da Dastra nasce outros 2 braços, né? Um lado é o Filoversando. O Filoversando foi um space que agora acontece no metaverso, que a gente levava pessoas para conversar sobre temas filosóficos
da Web3, porque eu, quando li a Web3, o que era, eu me apaixonei pela filosofia da Web3, né? A descentralização, a liberdade, o Bitcoin e todo aquele modelo quase que anarquista da proposta, aquilo me encantou enormemente. Não porque na prática eu tenho esse modelo na minha vida pessoal, ser anarquista, etc. Mas que eu, por estudar comportamento humano e agrupamento humano, sou um dos milhões de pessoas que se debruçam atenção para entender que o modelo de governança do mundo está fadado a acabar, né? A democracia como está, ela é extremamente vulnerável e a gente não precisa retroceder, claro. E nem que a democracia seja 100% ruim, mas que dos modelos que temos, ela é a melhor. Entretanto, ela não é a suficientemente boa para atender as necessidades na prática para nós. Então, essas ideias todas, elas me fizeram me apaixonar pela Web3. E ali, então, no Filoversando, a gente levava esses temas e ficava discutindo com a galera. Isso deu um bom resultado, inclusive. Aí, na Adastra, a gente abriu o blog, que foi o jornal Adastra, que inclusive cobrimos os CBDCs, né? Acompanhamos os episódios dos CBDCs aqui no Bloco Café e tantas outras comunidades que estavam trazendo esse tipo de conhecimento que realmente importa para quem está pensando. E como uma vez a gente conversou, né, Uai, que a Web3 ela precisa de pensadores por trás dela, né? Não é só sobre especulação, não é só sobre fazer dinheiro, porque isso é música de carnaval, né? É volátil tanto quanto. Mas a gente tem que pensar nesse modelo, porque ele vai alcançar nossa vida física, prática, e se ele chegar todo crespo, ele vai nos machucar. Então a gente tem que lapidar, a gente tem que olhar com atenção, a gente tem que perceber, a gente tem a oportunidade de acessar informações com os acessos à internet, todo advento pós-2010 de redes sociais, por exemplo. Então a gente tem tudo na mão para pensar como isso pode implicar positivamente e principalmente contrário a tudo que a gente vê no mundo acontecendo em pleno século XXI, 2024, a gente acreditava que ia ter carros que flutuavam e a gente ainda está falando de guerra, de tensões que ficam se escalando, de gente morrendo de fome e outro colecionando bilhões. É uma loucura ainda ver a sociedade com tanta tecnologia e um pensamento extremamente retrógrado. E aí, para concluir, o Filoversando acaba se transformando numa coisa que a galera quase que pediu, né, verbalizadamente, embora dê os seus sinais ali de comportamento de estar querendo um lugar, um hub, para a gente se encontrar e pensar essas intersecções da tecnologia, arte, sociedade, política, assuntos assim, um ambiente onde a gente pudesse ficar e pudesse se sentir que estivesse perto um do outro. E aí, como a Adastra e o meu relacionamento com a Adastra gera construção de metaverso, aí eu criei a Art City, que vem a ser, inicialmente, antes do rebranding, era a Web3 City, né, que é uma cidade que eu tinha criado com vários prédios, cada prédio ali era de uma comunidade. Comecei a propagar o termo vizinhança digital, no sentido de que cada comunidade próximas a nós eram nossos vizinhos digitais e todo mundo foi se aproximando, inclusive aí a gente foi a primeira comunidade a receber um grant no Brasil da Metapool e a gente foi tendo vários retornos significativos no sentido de que a gente percebeu que, eu percebi também ali, mas falo nós, porque nesse caso tem que lembrar que um dos nomes importantes nesse momento, né, da fusão Art City, Filoversando e Adastra, nasce uma companhia maravilhosa que é a Paty Ottoni. Então, a gente sempre pensou sobre essas coisas e acabou que isso foi florescendo praticamente de maneira natural. Nada foi pedido, nada foi forçado e não teve um roadmap absolutamente escrito ou absolutamente seguido. A gente foi mais pela demanda, pela necessidade e hoje nasceu a Art City. Que legal a Paty ter aparecido aqui, porque ela também tá na wishlist aqui para passar no Bloco Café. E ela também teve, né, no aniversário do primeiro ano lá com Art Fusion, foi bem bacana. Uhum. Mas a gente depois, eu vou pegar esse gancho aí teu, né, de filósofo com sociólogo, enfim, lá pro fim a gente vai tentar fechar isso daí. Mas agora chegou a hora do nosso quadro Que Golpe é Esse? Você vai contar pra gente qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu, Lafontine.
e como que você não cai mais. Olha, esse é um tema muito importante, viu, de se conversar. Inclusive, todas as vezes que eu escuto os episódios do Bloco Café, eu sempre escuto com atenção o que a galera fala sobre isso. E o que eu acho importante dizer é que desde quando eu comecei na Web3, eu já ouvia, como eu disse, o próprio Bloco Café, alguns spaces, comecei a acompanhar Tim Balabush lá no YouTube, para citar alguns nomes. E eu sempre, todo mundo que eu estava acompanhando orientava sobre os scams. Então eu era muito cabreiro, como diz aqui na minha cidade, muito atencioso com relação a isso. Não clicar em links, né, galera, você posta uma arte no Twitter, no Instagram, já vê um cara querendo comprar por 3 Ethereum, 3 Ether a sua arte, lógico que não vai comprar, né? Você tem 3 curtidas, não vai ganhar 15 mil dólares nunca na sua arte, mas, enfim, todo tipo de ideia de scam eu já tinha experimentado e não tinha caído. Entretanto, eu estava uma vez ali, inclusive com a comunidade Mega, eu tinha 3 NFTs da comunidade Mega e a comunidade fez um movimento muito interessante ali e o floor da coleção deles começou a subir bastante. E eu estou muito tranquilo na minha vida, trabalhando, vivendo-me tranquilamente. E, de repente, o dólar mandou uma mensagem para mim e ele ia entrar num space. Ele mandou uma mensagem para mim muito carinhosamente e falou: Lafon, por que você vendeu o NFT? Porque quem tivesse 3 ou mais NFTs ia ter determinado bônus lá e era muito interessante. E ele queria que eu tivesse, né? Inclusive, um dos NFTs que eu tinha, ele tinha me dado de presente, eu não tinha comprado. E ele atenciosamente se preocupou, tipo assim, talvez o Lafon não tá com tempo, né, por trabalhar muito, vendeu e não sabe que vem vindo aí uma coisa boa pra coleção, vou avisar. E ele me avisou. Só que eu não tinha vendido nada e eu assustei enormemente com aquilo. Acho que todo mundo que cai em scam leva um susto absurdo, né? E eu não fiquei travado na hora, porque ele me mandou a mensagem no Discord e foi para um Space, então não tinha nem como perguntar como assim. E nisso eu peguei um café, sentei no computador e abri então minha OpenSea, o wallet e tal, e fui conferir na OpenSea todos os NFTs que estavam naquela wallet e eu não tava com mais nenhum, inclusive nem com os meus dólares, nem com as minhas criptos, nem com os meus NFTs, nada. E eu entrei em pânico, obviamente, porque eu não tinha clicado em link, não tinha instalado nada, não tinha baixado nada, eu não tinha feito absolutamente nada. O mais estranho de tudo isso, que dólar, uma boa galera lá do Mega, nossa, os meninos dos Degenerados, o Lipe, o Bagre, um monte de gente se uniu, pegaram o meu wallet e tentaram rastrear de todas as formas o que tinha acontecido comigo. Um monte de gente, claro, inclusive eu postei no X sobre isso e muita gente vinha, tipo, Lafon, você clicou num link, certeza. Todo mundo batia nessa tecla e eu ficava mantendo a posição de não, eu não cliquei em link nenhum, não baixei nada e etc e tal. Para resumir esse pânico todo, eu vou tentar resumir isso de um sentido que você que estiver ouvindo não fique com tanto medo, mas que considerem a importância. Hoje, o máximo que eu tenho de ciência do que me aconteceu foi algum tipo de... me fugiu até a palavra, extensão do meu navegador do Chrome que entrou em vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade serviu para me dar um scan, mas não era algo que eu tinha baixado depois que eu tinha colocado a wallet, era algo que eu já tinha no meu navegador e que isso entrou em vulnerabilidade. Eu nem lembro agora o nome do aplicativo que aconteceu isso, mas ele era uma extensão e foi o mais próximo, porque depois de alguns meses eu li que isso tinha acontecido, que essa extensão tinha entrado em vulnerabilidade e muita gente tinha tomado hack. Então, a minha experiência foi perturbadora. Inclusive, eu tinha um NFT da Paty na minha wallet, porque a gente sempre trabalhou com muita intimidade e confiança, e ela falava, tinha muito medo disso, ela falava, William, guarda, pelo amor de Deus, na sua wallet, porque eu tenho medo. E, nossa, eu me senti péssimo, né, porque eu tinha perdido um NFT dela, o floor do NFT tava alto, se eu não me engano, tava uns $300 cada NFT, e por isso eu falei, nossa, esses 3 NFTs aí, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu sou brasileiro, galera. Então, façam as contas aí, cada $300, quanto que isso significaria para mim. Acabou que os meninos
perceberam meu desespero, todo mundo percebeu que eu não tinha feito coisa errada, que alguma vulnerabilidade tinha acontecido, aí o dólar me deu o Bagre me deu outro, e uma outra pessoa me deu um outro NFT para restituir. Eu criei uma wallet segura, eles me enviaram, mas depois eu fiquei tão apavorado que eu passei o NFT para a Paty, ela já vendeu também, porque eu falei, nossa, eu não quero mais ficar com esse NFT na minha wallet. Mas é uma das experiências, né? Eu tomei as atitudes possíveis para não cair num scam, e o scam estava instalado provavelmente no meu navegador o tempo todo, e como diria a Pete, só você não viu. E foi assim que eu perdi. Não, foda. Essa parada de extensão, cara, eu sou muito cabreiro também, velho. Tipo, porra, cara, é foda, né, velho? É muito, muito foda. Nós estamos muito vulneráveis, essa é a verdade, sabe? Não, e eu lembro esse momento aí, cara, eu lembro mesmo. Foi bad, né? Foi bem bad isso daí. O pior, acho que o mais revoltante aí que você passou, né, Lafonte, é não saber onde é que você deu o vacilo, né? Exato. Tipo, porque assim, se você sabe onde você deu o vacilo, pô, você aprendeu a lição ali na hora, tá ligado? Sim. Agora, quando você fica essa interrogação, você fala, caralho, o que eu tô fazendo de errado? E tem um adicional, né, Uai? Tem um adicional porque o scan da minha wallet, ele não tirou as coisas da minha wallet e pronto, né? Não foi esse tipo de... tomou os ativos Foi e... paciente, Não, né? ele instalou... Se sentiu em casa. Sim, né? ele instalou um bot, na verdade. Esse foi o scan, né, que eu tive. Era um tipo de bot que estava conectado com a minha wallet, e ele entendia que quando o valor batia acima de $100, ele limpava a wallet. Então, se eu tivesse poucas coisas ali, eu não sabia que tinha um scan. Caralho, que foda. Mas enfim, que bom que você teve aí depois. Nessas horas, comunidade também tem várias histórias muito legais também de recuperação de comunidade. Isso também é bem bacana. Sim. Que bom que acabou sendo uma perda parcial. Toda a solidariedade a essa tua perda. Esse é o intuito desse quadro, pessoal, para que você aprenda com as dores de quem já sofreu e não caia mais nessa e tenha mais de uma carteira e evite instalar extensões desnecessariamente. Lafontine, vamos falar agora sobre oportunidade profissional. Cara, você trouxe aí, tá trabalhando com degenerados, você já tá full Web3 hoje, e qual foi o momento em que você olhou pra Web3 e falou assim, opa, aqui pode ser meu ganha-pão? Primeiro momento, foi paixão à primeira vista. Eu olhei pro contexto de Web3 e pensei, nossa, isso sim é uma coisa que pode dar uma rentabilidade segura. E olha que eu era o tipo de pessoa muito desconfiada de modelos de serviço de internet, por assim dizer, até porque aqui na minha região, no interior de São Paulo, no momento que eu conhecia a Web3, estava em alta o tal do marketing digital e tinha trocentas milhões de pessoas caindo em golpes, né? Que golpes não é só de Web3, é muito bom lembrar, em golpes de mercado digitais. E então eu não estava ali com uma esperança que eu ia encontrar um modelo 100% digital, mas quando eu conheci a Web3 ali, depois de ouvir, né, de tudo que eu já falei sobre as fontes que me passaram essa informação do que era o Web3, eu entendi que sim, tinha 1 milhão de chances, de maneiras, né, não chance, maneiras de trabalhar, de ganhar dinheiro, mas eu percebi também que imediatamente, inclusive estava conversando ontem com o Júlio, que é um dos membros, inclusive, do Degenerados, que tem o Mayak, e a gente estava conversando sobre isso, sobre trabalhar no full time na Web3, que exige muito tempo, né? Se você tem um relacionamento, se você tem filhos, se você precisa sair várias vezes de casa, de repente fazer viagens de final de semana com a família, talvez a Web3 não seja para você no início. Porque para mim funcionou porque eu entrei na Web3 com os 2 pés, com as 2 mãos, e me entreguei ali de trabalhar de segunda a sábado, do momento que acorda até o momento que eu vou parar para poder jantar, tomar banho, dormir, assistir meu filme, relaxar a mente, mas 90% do dia útil ali trabalhando, né, fazendo nome, curtindo, conversando, entrando em comunidades, mostrando quem eu sou, da onde vim, porque também não é assim, né? A gente não vai simplesmente sair de um ovo e começar a ganhar dinheiro. Então foi muito trabalho.
E hoje sim, então, logo de cara, eu já consegui me aproximar de comunidades interessantes e aí eu já comecei a ganhar dinheiro, por assim dizer, propriamente pelo meu trabalho. Não foi por nenhuma comunidade, por nenhum projeto, foi criando espaços de metaverso para as comunidades, né? Como criei o espaço para Degenerados, para Keep Bored, né? Que eu criei 2 espaços, inclusive a Amanda foi maravilhosa, ela se aproximou e a galera cheio da grana, né? Então você imagina, já compraram 2 espaços, pagaram à vista e eu falei, caraca, bicho, isso aqui vai dar grana, e tava me divertindo pra caramba trabalhando com isso. E, claro, né? Isso foi dinheiro que realmente entrou para pagar minhas contas. Eu não tô falando de renda extra, galera. Eu tô falando de eu tive muito esforço para conseguir o espaço, mas eu já consegui o retorno ali de imediato, assim, o primeiro retorno que eu quero dizer. O primeiro retorno já pagou contas de casa, contas grandes, faculdade, fazer compra, né, e etc. E comprar aparelhos novos, computador, notebook, essas coisas todas. E aí, claro que isso dá uma boa sensação, não é? Porque daí você traz aquela coisa de, opa, entrou um dinheiro aqui. Então esse dinheiro aqui pagou minhas contas, ainda consegui comprar um notebook, um celular novo, roupa, fazer compra, etc. Isso é real para brasileiro, né? É isso que a gente fala enquanto ganhar dinheiro. Não, a galera vende muito peixe de, vamos fazer uma renda extra aqui, só que nessa de renda extra você acaba trabalhando análogo à escravidão, né? E claro que o cara que tá te pagando, ele chama isso de renda extra porque é o jeito que a galera gourmetizou, você vai ganhar pouco. E a gente não pode aceitar ganhar pouco, a gente tem que valorizar nosso trabalho. A gente não pode ser arrogante, desumilde, mas você tem que entender que o seu tempo é sua vida, né? O dia que você está trabalhando é o dia que você não viveu, porque ninguém gosta de trabalhar, ninguém quer trabalhar, mas é algo necessário para nossa existência. Entretanto, desde o começo eu pensei, se tirar o que eu gostaria de fazer para me pôr no trabalho, porque esse mundo aí, alguém teve a ideia maravilhosa de criar fronteiras, de criar metragem de terra, que era tudo de graça, até as laranjas eu tenho que comprar, então se eu tenho que trabalhar nesta caceta, eu vou fazer isso aqui de maneira honesta com que eu sinto que isso é para mim, né? Então é minha vida, é minha qualidade mental, é minha relação com o meu tempo de existência nesse mundo. Eu não tô de brincadeira, então nunca deixei essa vazão para ninguém, sabe? Tipo, não, vou que é uma renda extra. Se eu aceitar que fosse no sentido de eu tenho ciência que eu quero apoiar aquele trabalho, então vai ser metade pela metade, né? Vai ser um valor irrisório. E aí, firmemente com essa ideia, eu consegui que me aproximasse de mim somente as pessoas que valorizavam o meu trabalho. Seja com a maneira que, né, porque tem aquela ideia quase bíblica judaico-cristã, né, tipo, tem um que te dá 2 moedas, mas é o que sobra para ele. E tem quem te dá 2 moedas e é a única moeda que ele tem. Então, as pessoas que se aproximaram de mim foram pessoas que valorizaram muito o meu trabalho, e isso me trouxe uma segurança suficiente para eu estar hoje e poder dizer que, por enquanto, eu tô sim full time na Web3. E claro, eu concluo com uma outra dica que pode funcionar para você que ouve a gente, que funcionou para mim. Eu iniciei essa trajetória com deadline. Comecei em janeiro, vamos supor, janeiro de 2022, e eu disse a mim mesmo, olha, até novembro de 2022, se isso não me der um retorno financeiro que pague as minhas contas, acabou para mim, eu vou procurar outra coisa. Porque tempo é dinheiro, né? Para os dois lados e vice-versa. Então, se você coloca um deadline para uma coisa, você não cai no conto da paixão, da ilusão, né? De repente trazer problema para sua família, problema para sua casa, de ter que alguém te dar um alerta e falar, amigo, acho que você está muito tempo aí, não está te dando nada. Então, eu sempre coloco esses deadlines para mim, para eu poder pisar em ovos, e porque como moro sozinho, eu sou mais sozinho, então eu mesmo tenho que ficar me policiando, né? Não vou ter uma esposa, ou seja, você tem um esposo que chega em você e te dá esse toque aí de que você está gastando e não está rendendo. Com essas frentes, eu consegui trabalhar na Web3, agora esse mês junto com o Bloco Café, inclusive, que é essa coincidência maravilhosa, faz 2 anos que eu estou full time pagando minhas continhas só com dinheirinho de Web3, em dólar. E é isso mesmo, né, Lafonte? Sei muito bem o que é você tá 90% do seu dia útil
com a bunda quadrada, né? Eu sei como é que é, sei muito bem. Que bom que esse deadline aí foi cumprido, hein, cara? Sim. Que a gente tá com você aqui na Web3 aqui, é mais gostoso. Que vários projetos, né, foram te dando valor. Acho que um deles é o Bloco Café, né, cara? Muito parceiro você, topou desde o início. Mas, porra, fala um pouquinho sobre isso, cara. Sobre esse teu convite aí pra vir pro Bloco Café, como é que foi, né? A gente já fez 5 episódios. Qual foi o tema, assim, que você mais gostou? Qual é o que você quer trazer pro Contratese? Enfim, traz um pouquinho aí dessa tua experiência aqui no Bloco Café, Lafon. Eu gosto muito de falar do Bloco Café, inclusive eu tenho um amor muito grande pelas comunidades e pelos projetos que eu conectei desde o começo. Claro que teve vários projetos e várias comunidades que não rolou essa conexão amorosa pelo sentido de desencontro com os meus ideais, com quem eu sou, não se um dos lados está certo ou errado, mas você, o AI, a sua personalidade, sempre foi uma coisa que conectou rápido ali comigo, né? O seu jeito de falar, as ideias que você tem, o que você propôs com o Bloco Café me chamou a atenção, porque os trechos, né, quando o Bloco Café está ali iniciando, a gente está escutando o episódio, o Bloco Café é uma ponte com a Web3, esses termos, esses conceitos, eles demonstram o seu ideal. Uma vez, inclusive, lá atrás, no comecinho da Web3, eu escutei você falando num Space e você falava que a ideia que você tinha, a preocupação que você tinha no Bloco Café é se as pessoas que não conheciam, né, os conceitos de Web3, o problema com Technize, né, que foi o termo que você usou na época, se isso não era uma dificuldade, né, porque você queria que as pessoas e mais pessoas ouvissem e para mais. Você apresentou plataformas como a Audios, por exemplo, que são opções descentralizadas daquilo que a gente está acostumado na centralização. Então, eu vi o Bloco Café, a projeção de quem o Why So Serious é. Embora anons de rosto, né, a gente só conheça muito bem a voz e todo mundo fala GM, lembra do Why e não conhece o rosto, mas eu coloquei o seu rosto, as cores do Bloco Café, né, porque a gente percebe, você não dá o que não tem, é isso que eu estou tentando dizer, ninguém dá o que não tem. Não tem como o Bloco Café ter nascido de uma pessoa que não é o Bloco Café. E eu não vejo o Bloco Café ser dirigido ou imaginado por uma outra pessoa que não fosse tal qual sua personalidade. E aqui eu estou dizendo sem demagogia, estou dizendo de um prisma, de um olhar de quem estuda comportamento humano, né? De quem gosta disso. E aí eu me afeiçoei ao Bloco Café por conta desses ideais, do tipo, você não é uma pessoa, e eu tô falando você, o Why, e não só do Bloco Café, porque na minha concepção, e acredito que 99,9% das pessoas que passaram aqui pensam assim, a gente não separa o Why do Bloco Café. Não tem como separar, porque é isso que eu quis dizer, né? O Bloco Café é resultado de quem é o AI, essencialmente, enquanto coleção de pensamento, experiências e principalmente de compartilhar, de amor ágape, né? Aquele prazer de não ter uma coisa só para si, mas compartilhar com outra pessoa, porque a preocupação que o Bloco Café sempre teve de trazer pessoas para que a gente conhecesse quem elas são, isso é muito profundo, porque eu conheci milhares de profissões que eu nem sequer sabia que existia. Eu conheci pessoas de todas as raças, credos, gêneros, ideias, que eu nem imaginava que cabia tanta coisa numa pessoa só, né? É incrível como a gente vê as pessoas, inclusive eu já cheguei a ouvir, no caso, pessoas começam ali com aquela vozinha que você percebe que tá tímida e no final do podcast, ali 1h30, a pessoa que ela quer mandar beijo pra Xuxa, um beijo pra você, especialmente pro teu pai, pra tua mãe, a pessoa tá solta. E essa magia, ela sempre me fez ser muito fã do Bloco Café. Quando a gente estava trabalhando junto, inclusive, com o André, né, o Rio Friends, que estava fazendo o nosso rebranding, que inclusive muito obrigado e um grande abraço, André, né, que deu uma aula pra gente, um curso, na verdade, e aí as nossas comunidades se encontraram, e aí a Art City e o Bloco Café se encontrou para passar por esse rebranding,
e ali aprendendo junto as coisas, a gente acabou se transformando em um grupo de amigos, né? A Rafa, do Rafaelando, a Paty, o Zócoli, eu, você, e a gente se transformou em amigos, que quando o professor saía, a gente ficava discutindo as relações dos nossos projetos. Isso foi muito legal, uma experiência única que eu nunca vou esquecer. E ali, eu lembro que dali você já jogou aquela isca, né? Do tipo, Lafon, eu acho que eu quero te aproximar aqui do Bloco Café e tal. E depois, quando você trouxe o Contratese, que é onde eu estou trabalhando contigo, eu não tinha como dizer não. Porque primeiro que o Contratese, ele se demonstrou, na minha concepção, não estou fazendo puxa-saquismo, eu odeio quem faz puxa-saquismo, eu estou sendo só honesto, então para você que está ouvindo e acha que eu estou sendo pago para falar isso, não estou. Eu estou falando de coração. A ideia é que o Contratese me mostrou que você, o AI, tem a capacidade de olhar para uma pessoa e entender ela, porque você fez um programa e me convidou e ele me serviu como uma luva, né? Por causa dos meus estudos, sociologia, a ideia de tese, né, no sentido de contratese, colocar um contra o outro com opiniões diferentes e mediar um diálogo muitíssimo interessante, que inclusive o meu preferido ali, claro, o metaverso, que foi o nosso 5º episódio, é um assunto que eu gosto, mas o meu preferido foi o com João Razin e a Bruna Brambati, O Brasil Tem Jeito, né, que foi o Contratese 4. Bicho, para concluir, trabalhar no Bloco Café, nos Degenerados, para mim não é trabalhar. Eu só falo a palavra trabalho porque sou remunerado para isso. Mas para mim é uma troca de experiência e de uma intersecção entre trabalho e amizade tão grande que eu sou extremamente apaixonado por esses dois projetos, pelo Degenerados e pelo Bloco Café. E em suma, termino dizendo que o Bloco Café não é só importante para mim, porque a gente entrou aqui e eu fiz o onboarding de mais de 30 pessoas na Web3 aqui da minha cidade e todas elas eu recomendei para fazer o onboarding dos episódios do Bloco Café. Todas, sem exceção. Inclusive um outro fã, que é o Martin, um amigo meu pessoal, que ele é totalmente fã em ti, uai. Ele é muito teu fã. Ele fala do Bloco Café para qualquer pessoa como se ele estivesse pregando uma palavra, assim. A gente tá se estiver num barzinho, ele fala, viu, vou mandar um podcast pra você ouvir. Você já ouviu falar de Web3? Escuta isso aqui. Ele compartilha teus podcasts com qualquer pessoa que desconhece a Web3. Eu acho isso maravilhoso e isso é o por que aceitar trabalhar no Bloco Café. Para mim, não tinha outra chance a não se dizer sim. É um casamento que já estava acontecendo faz tempo, né, uai? Dizer sim foi só para poder formalizar mesmo os acordos. Cara, que legal. Você acabou introduzindo o próximo episódio, né? O próximo episódio é com o André Oliveira. Vai estar aqui com a gente. Eu quis fazer nesse setembro de 2 anos, né? Convidar pessoas que foram e são importantes para o Bloco Café. Você tinha falado aí eu lembrei, informação é a ponte para a revolução, né? Exato. E isso daí é um ideal, né, meu? E ele caiu por causa do rebrand, tá ligado? Tipo, foi muito foda, assim, sabe? Inclusive eu vou até trocar ideia com o André e acho que foi um exercício também esse mês, né? Foi em janeiro inteiro. A gente ainda entrou em primeira semana de fevereiro, ainda foi o nosso pitch deck, né? A gente apresentou o nosso pitch e foi mesmo um curso, foi muito legal e que a gente acabou, né? Tendo que entender que beleza seus ideais, mas você tem que vender um produto. Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, não é que você vai abandonar os seus ideais, mas você não pode, né? Tipo, essa caracterização da marca. Você não pode assustar as pessoas na primeira oportunidade e tal. Tipo, essa é uma fala do André, né? Tipo, eu tô repetindo aqui o André. E quando você vê que isso daí vai, porra, tá vendo? Olha aí, ó. O ideal pegando a parada, tá ligado? Vem cá, já que a gente falou de rebranding, já anunciei aqui, episódio que vem vai ser o criador desse rebranding aqui no Bloco Café. A gente vai falar muito também desse mês aí e tal. Eu quero contar uma historinha que ele contou um bastidor, mas ele não contou a história toda. Porque o Lafontine, nós estávamos ali, era uma reunião desse curso aí, que era toda semana, a gente se encontrava, tinha tarefinhas e tudo, tal, não sei o quê.
E eu lembrei do quão saia justa eu fiquei, né? Porque a gente tava falando, e o André é muito, tipo assim, ele não fala aquilo pra te agradar, ele fala o que precisa ser dito. E aí ele falou, não, cara, você tem que cortar, o teu episódio demora demais, você tem que fazer novos formatos, você tem que não sei o que, a gente tava nessa coisa, assim. E aí eu falei, inclusive, Lafontine. Aí ficou um silêncio, assim, né? Exato. Aí eu acho, aí tipo assim, inclusive Lafontine, e aí que eu lembrei, eu falei, cara, tu não tem condição de pagar pro cara, porque como é que você vai jogar uma coisa dessa aqui agora? Foi esse o meu pensamento rápido ali na hora, né? Tipo assim, calma, cara, não se emociona não na aula do cara, tá ligado? Foi a razão que me puxou ali, né? E aí foi engraçado, porque o André falou, e depois que falou, o Lafontine puxou, uai, continua aí que você tava falando. Porque eu falei o nome dele, né? E aí ele ficou, uai, você falou meu nome, continua a frase. É isso, obrigado, viu, Lafontine? Obrigado por ter aceito aí Obrigado primeiro por ter continuado a frase, né? E obrigado por ter aceito essa empreitada aí. Tô gostando muito aí do que a gente tá fazendo. Eu adorei dos jargões, né? Que eu adorei. Um é o seu, aquele lá, tem uma pausa pro café. E o outro, quando eu tô convidando, as diferenças se conversando. Entendeu, cara? Impressionante o nível de debate que a gente tá tendo ali. Às vezes tem opiniões totalmente distintas ali e as pessoas estão, não digo agressiva no intuito de persona ad hominem, mas agressiva nos argumentos das ideias, assim, aí você vê as ideias trocando espadas, né, umas com as outras. Tem, por exemplo, o primeiro foi um choque ali muito grande e muito altíssimo nível, e acho que o legal foi que isso se manteve. Vamos nessa, renovando as energias. 2 anos de Bloco Café aqui, toda semana entregando um episódio, conteúdo para você. O que a gente pede é que você siga a gente. Não, deixa o like aí. Eu vou puxar uma agora, aproveitar que você já até falou até a questão do anonimato, da filosofia, da descentralização. Cara, o anonimato, você acha que o ambiente da Web3 ele favorece para que a sociedade seja diferente na Web3? Olha, quando a gente vai pensar comportamento humano para responder essa pergunta, é muito difícil da gente conseguir chegar numa resposta absoluta, porque não existe nada mais volátil do que as ideias humanas, né? Mas, se a gente tentar imaginar baseado no padrão de comportamento que a gente tem hoje, eu diria que o anonimato ele poderia ser muito perigoso no mass adoption. Ele serve muito bem na Web3, mas uma adoção em massa dessa ideia poderia ser um problema, porque a gente tem fala mais alto quem faz o mal, sabe? Nesse sentido, tem muito mais pessoas no mundo que fazem o bem, que são pessoas normais, né? No sentido prático da palavra, mas faz mais barulho, chega mais à frente a pessoa maldosa. Então a gente tem que conversar sobre a segurança, sobre a transparência. É um papo filosófico antigo da filosofia de Web3, né? O Lunar e o Solar, na ideia de Lunar Punk e Solar Punk, a ideia de qual foco? Foco no anonimato ou foco na transparência? Porque acaba que entra em conflito em algum momento, né? Eu acho que existem tecnologias que elas não estão sendo ditas em alta voz na Web3, principalmente não na bolha que eu tô, e aí eu acho que a gente pode conversar sobre isso para imaginar uma sociedade. Eu até fiz um post sobre isso uma vez lá ali no LinkedIn, dos impactos humanos sociais das inovações da Web3, né? Porque existe, por exemplo, tecnologias que incluem Decentralized Society, né? O DeSoc. Temos a Decentralized Identities, os DIDs, que é as identidades descentralizadas, e os Soundbound Tokens, os SBTs.
Então, num cenário ideal, cada indivíduo não apenas compreenderia profundamente a tecnologia utilizada, mas também a pessoa vai participar ativamente da sua governança e evolução. Então, eu penso que a DSOC, os DIDs e os SBTs, principalmente os DIDs, né, as identidades descentralizadas, a gente passar informação necessária. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi, inclusive no Space que você estava, no comecinho dos meus estudos de Web3, que foi o seguinte exemplo de você... Comecinho, minto, aqui já no comecinho desse ano, não a minha estadia no Web3, de você dizer frases como: olha, você vai entrar numa balada, a pessoa te pergunta quantos anos você tem e você fala tenho 18. Então você coloca uma identidade descentralizada, um cartão nesse sentido, que faz uma leitura somente confirmando se você é ou não maior de 18, não o nome da tua mãe, do teu pai. Eu escutei várias conversas sobre isso, inclusive nos convidados aqui do Bloco Café, ouvindo os áudios. Então essa é uma discussão que, em suma, o que eu quero dizer é: a gente tem muitas ideias tecnológicas robustas, mas eu tenho uma impressão que não... Eu tenho que fazer a pergunta de a quem essas tecnologias convêm. Porque a gente vive ainda numa manipulação severa. Indiferente de qual... Eu fiz, inclusive, uma live ontem no YouTube e falei a frase que eu vou dizer aqui para deixar registrado no meu portfólio. Não sei se você gosta do cabeça quadrada ou do cabeça do ovo, mas o X caiu e você pagou o pato. Teve muita gente que perdeu dinheiro. Então a gente está falando, em síntese, para unir todas essas pontas, que nós ainda estamos na sombra de grandes corporações, de grandes bancos, de grandes instituições, de governos que, vamos lá, né? Uma boa referência para saber como o governo funciona é Tropa de Elite, e sabe, nesse sentido. Então, a gente tem, de um lado, a Web3 com enormes ideias, né? Como eu citei essas ideias aqui, que são incríveis, né? As sociedades descentralizadas, identidades descentralizadas, os Soulbound Tokens, incríveis. Esses três resolveria muito dos problemas da sociedade. Entretanto, quando a gente pega essas ideias tecnológicas e a sociedade, ninguém quer investir, ninguém tem muito interesse. Por que será? Porque não convém. Né? Então a gente vai ter que usar uma força quase que revolucionária para enfiar a goela abaixo, por assim dizer, um DSOC, um DID ou os SBTs, porque no máximo que a gente vai assistir é a galera tentar tomar das nossas mãos, e aí você vai pensar grandes corporações, instituições, bancos comprar Bitcoin, por exemplo, né? E enfiar nos nossos narizes o papo de descentralização e de futuro, porque essas grandes instituições têm cacife para poder manipular todo lugar que ela quiser com seus tentáculos. No final das contas, quase nada do que a gente pensa realmente vai colocar em prática, vai ficar só no campo das ideias platônicas disruptiva, mas nunca entra em prática. Agora, termino dizendo, na minha impressão e debruçando atenção nesses estudos, o que eu volto lá no começo das minhas palavras é: o comportamento humano padrão é efeito de manada, certo? A galera vai onde todo mundo está. Por incrível que pareça, isso não é para ser ofensivo, isso é uma realidade e triste, né? Porque isso significa que tem muita gente que não está pensando por si só. Só que nós vamos ter que nos adaptar a isso, né? Como o efeito X que eu estou dizendo. Ao invés de ficar preso numa rede social só, ou a gente cria uma, ou a gente anuncia as que estão criadas, ou a gente diversifica os ovos de redes sociais, no sentido de tentar se proteger. Da mesma maneira, a gente vai ter que fazer isso com a sociedade. Ao invés da gente ficar esperando que a galera saiba que essa tecnologia possa resolver o problema da vida delas, no sentido geral, a gente vai ter que levar essa tecnologia para elas do jeito que elas gostam, que é com menos cliques possível, com mais facilidade possível de UX, e que seja hype, que seja trends, né? Que seja uma coisa famosinha e que principalmente dê para criadores de conteúdo, por exemplo, que pode ser uma boa isca positiva, monetização, plataformas que monetizem criadores de conteúdo, porque daí você pega a pessoa pela necessidade e aproveita que ela está trabalhando naquele ambiente disruptivo e mostra para ela: você percebeu de onde está tirando dinheiro? De um lugar que ninguém consegue tirar essa fonte de renda de você, porque ninguém é dono.
E aí talvez isso comece a nascer na próxima geração que já está vivendo entre nós. Eu acredito que será possível. Na minha em diante, eu já não, da minha para trás eu me refiro, eu não acho que não vai haver essa conexão. Eu sou bem pessimista, na verdade. Né, esse papo é muito louco, né, Lafon? Porque você começou muito bem, né, que é a questão de que é coisa mais volátil, né, que o pensamento humano, né, cara? Lafontine, tá na hora da pergunta da comunidade. O que você perguntaria para o Lafontine, seja no Telegram, no LinkedIn ou no Twitter? Aliás, se você ainda não segue a gente em uma dessas redes, por favor, Anon, segue a gente aí. Eu sempre pergunto horas antes. E aqui, ó, no Twitter, embora mesmo com a restrição do Xandão, o pessoal aqui veio na resistência. A Rafaelando pede desculpa também para ele, porque eu encho eles de pedidos. Já tá pedindo desculpa aí, ó. Ela também mandando aqui, ó. Como é que ele tá sempre de bom humor? Uma boa pergunta, Rafa. Inclusive um beijo. Rafa é maravilhosa, adoro a Rafa. O segredo de estar sempre de bom humor é sempre lembrar que a pessoa do nosso lado, não sendo a causadora dos teus problemas, não é ela quem merece o soco. Essa é a minha filosofia de vida. Acorda cedo, né, uai? Distribui o soco pra pessoa certa. Muito boa. Não tem como não lembrar daquele meme lá, daquele turco lá, né, das Olimpíadas, lá com a pistola, né, cara? Mano, mira certinho, não precisa dos Paranauê todo, não. Mira telescópica e não sei o que, aquela arma em curvatura 45, 87 graus da cintura, não, mano. Aqui, ó, só cara, tranquilidade ali. Maneiraço. Rafa, aliás, a Rafa, eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Não sei de onde. Eu ouvi já falar da Rafaelando. Talvez do Modular News ali, não sei. Talvez. Ó, o Valdo aqui também tá presente. Degenerado chegou aqui com seu maiaque. Laponzinho, ó, já viu a intimidade. Laponzinho, qual a sua maior inspiração no ambiente da Web3? A minha maior inspiração em ambiente de Web3 é o Vitalik. Principalmente porque ele é a primeira pessoa da vida que eu conheci que milhares de pessoas amam e não é pela aparência. É com essa que eu fico. Gostei dessa daí. Bom, é isso. Não deixe de interagir nas próximas, então siga a gente para você mandar a perguntinha para os nossos convidados, tá bom? Vamos falar agora de saúde mental, já engatinhando aqui para fase final aqui do nosso podcast, Lafon. Saúde mental, cara, é uma coisa que eu sempre trago porque, né, você falou aí, 90% do nosso dia útil foi sentado numa cadeira, olhando para um computador, mercado que não desliga, internet, então, né, se você quiser, você passa o dia inteiro dando GM, porque em algum lugar do mundo é GM, e a Web3 você tem esses diálogos, né, com diferenças de fuso horário, enfim. Cara, qual é o momento que você se desliga? Olha, desligar eu acho forte porque eu seria hipócrita se eu dissesse que eu faço, porque eu acho que para a gente cuidar da nossa saúde aqui, pensando, quando eu vou debruçar minha atenção aos estudos de psicologia, para ser honesto, a gente tem que pensar que nada deve ser uma tarefa na hora do descanso. Então, se descansar for uma tarefa, você está com um problema, né? No sentido de que você está achando que está descansando, mas na verdade é uma tarefa a mais no seu dia. Sabe quando a pessoa diz, eu tenho que descansar, eu preciso sair, eu tenho que visitar minha família, todos os tenho que, eu costumo dizer que tenho que, você não tem que nada, porque a hora do descanso, para cuidar da saúde mental, é o momento que o tem que nada vale. Porque se eu tiver que, para o meu cérebro, para o processamento neurológico, não deixa de ser uma tarefa, né? Não, vou trabalhar até às 7, porque hoje, 8 horas, eu quero estar de banho tomado, eu quero deitar para assistir uma série. Então, isso vira uma tarefa cronometrada, catalogada e na agenda, né? Em todo o sentido dessas expressões. Então, para mim, e o que eu posso recomendar que, de repente, alguém que nos ouça faça teste para ver se te serve, o que eu penso é não me obrigar a fazer essa pausa. Eu penso em ficar com o pé no chão o tempo todo. Olha, precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar. Mas você precisa trabalhar para conquistar dinheiro para fazer o quê? Porque se o dinheiro estiver pagando só sua comida, tem alguma coisa errada acontecendo.
porque existe outras, claro, salvaguardado, né, dependendo da situação financeira. Mas eu digo assim, se você está trabalhando e isso está cobrindo só os gastos e você trabalha para pagar cartão de crédito, enfim, que seja, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, de repente, não é sobre saúde mental, de repente é sobre planejamento financeiro, gerenciamento de tempo, que, claro, a parte que entra saúde mental vai ser que a tua mentalidade paga a conta, né? Inclusive, muita gente não gosta de discutir sobre saúde mental, porque saúde mental está na dimensão do nariz, que eu falo para minha galera. Que você só lembra que tem nariz quando ele está entupido, né? Ou seja, você só lembra que precisa dar atenção para sua mente, saúde mental, quando você está num burnout, quando você está com ataque de pânico, crise de ansiedade, que para quem não tem tudo isso é frescura, para quem tem é o fim do mundo. Então, a gente não precisa esperar chegar no fim do mundo para dar importância para essas coisas, né? Não é porque eu não vejo o meu pulmão e se ele for saudável eu nunca vou precisar fazer nada pro meu pulmão que eu vou aí esquecer, né? Vou comprar uns vape, ficar 24 horas por dia nos vape, nos narguile, acabando com o meu pulmão nesse sentido. Então, acho que saúde é uma questão de equilíbrio. Nos dias de hoje, equilíbrio é vendido numa esfera coach um pouquinho absurda. Existe a ideia de família de manteiga aí, que não caiam nesses contos do vigário, tá? O cara que levanta 4 horas da manhã, vai pra academia, leva os filhos na escola, tem o café da manhã na manteiga, o cara consegue investir, ele lê todas as notícias do mercado, ele tá em alta. Isso aí é papinho de gente que vende curso barato, que não ensina nada e que te prejudica, porque isso é desumanamente real e humanamente impossível. A realidade é que todo mundo soa, fede e acorda de ramela, diria minha avó. Então, na ideia é que todo mundo tem seus percalços. Se hoje não deu para você descansar, o segredo é não descanse. Porque não deu, né? No final do dia, faça o que deu. É assim que eu faço comigo, e aí volta na pergunta da Rafa, né? Como ficar de bom humor? Eu não tô de bom humor. Tem muita gente que fala que eu sou muito paciente também, e eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Mas você não merece me ver impaciente, você não me fez nada. Você não me merece ver de mau humor, porque nós somos responsáveis por aquilo que afetamos nos outros. Então, eu não quero que as pessoas me tratem mal, não sei como foi seu dia, o máximo que eu posso te fazer é responder um bom dia, ser carinhoso, ser gentil. Se você falar que não tá bem, eu realmente me importar por isso. Se eu tiver tempo, se eu não tiver, não vou ser falso. Depois que eu tiver, eu volto, viu? Antes, mais cedo, você disse que não estava bem, como você está agora. Então, num resumo, para colocar tudo isso no liquidificador e ver como eu penso, eu diria que o resultado desse bolo seria o seguinte: eu não tenho que nada, eu faço o que dá para fazer. E o que dá, eu vou dar o meu melhor, vou me esforçar, vou me dedicar, dar a minha atenção. Mas, amigo, quando bater o meu pino e não dá mais para fazer, fim. Né? O momento de dormir é o momento que causa mais angústia nas pessoas, por quê? Porque é o momento que tudo que você não conseguiu fazer fica claro que não dá para fazer mais. E veja que dormir é um bom lugar, é um bom momento para você debruçar sua cabeça no travesseiro e fazer a pergunta: por que você deixou para perceber só 4 horas da manhã que não dava mais para fazer? Você poderia ter percebido às 11 e dormido mais cedo. Então o segredo, eu acho que é não ter que nada. A gente vai fazendo as coisas conforme elas dão, sem excesso de cobrança, mas também sem nenhuma irresponsabilidade ou falta de dedicação. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso, eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, a vida é o circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. É isso aí, traga mais gentileza pro seu dia, Anon. Fica aí com essa daí. Marisa Monte, cara, essa música é demais e também pela história dessa música, né, cara? O Profeta Gentileza
Pô, cara, quando pintaram aquilo lá, porra, igual teve também em São Paulo, né? O Dória pintou todos os grafites lá da 9 de julho, da 23 de maio. Ali colocou aqui, eu perguntei pra ela, né, no ping-pong, né, o que é arte, né? Ela falou, a arte é colorir o mundo, né, cara? É isso. Vamos colorir o mundo, então. Tá aí o Lafontine. E outra coisa, hein? Atire em quem você tem que atirar, seja o sniper turco lá. Lafontine, última pergunta que eu faço sempre, é a continuação da primeira e uma amarração de tudo que nós falamos até aqui. Por que você ainda trilha a Web3? Eu acho que todas as pessoas, que reparam no humano atrás de comunidade, atrás da arte, atrás do NFT, atrás de uma arquitetura de metaverso, toda pessoa que se interessa pela mente humana, eu acho que ela é apaixonada pela esperança. E eu tenho muita esperança que os seres humanos, nós, né? Eu falei seres humanos, deu uma impressão que eu era alienígena por um minuto. Nós, seres humanos, eu tenho muita esperança que um dia a gente vai se encontrar com uma galera que pensa como nós e vai tirar de nós muitas angústias, muitas pseudo-esquizofrenias, muitas... muito fardo que parece que a gente às vezes, por nossa bolha, por contexto social, a gente é rodeado de ruindade, rodeado de desamor, rodeado de desinteresse pelo conhecimento, desinteresse pelo outro, né? Porque a pessoa ter interesse por conhecimento é também ter interesse pelo humano, porque não há um lugar que tenha mais conhecimento do que o universo da mente de alguém. Então, o que eu quero dizer que quase que de maneira poética, eu boto muita fé que a Web3, ela é esse lugar. Esse celeiro que eu sempre imaginei que um dia as pessoas iriam entender que elas não precisam, arruinar a vida do outro que não é igual a ela. Ela pode encontrar quem são iguais, né? E o contexto de comunidade e tudo que as comunidades criam é o exercício prático dessa leitura de pensamento. Dá pra gente viver e viver muito bem, obrigado, cada um no seu quadrado. Quem é da minha idade sabe até onde essa música veio. Isso é real, isso é talvez uma das coisas mais sábias. Existe o paradoxo da liberdade? Existe. Existe o paradoxo da tolerância, né? Que para quem não conhece é o não tolerar o intolerável? Existe. Eu não estou falando desse campo, para você que está me ouvindo pensar, então de repente o Lafon concorda com os neonazis ou qualquer coisa. Imagina, não é disso que eu estou falando, nem fui para esse lugar de pensamento. Estou dizendo, quando a gente não concorda, com a opinião do colega, do parceiro, do amigo, opiniões. Eu não estou falando sobre informação ou conhecimento, estou falando sobre opiniões. Você gosta de amarelo, a pessoa gosta de azul, vida que segue. A pessoa é gay, você é hétero, vida que segue, parça. Você aceita casamento gay se você for pedido em casamento, sabe essa máxima? Tipo, cada um real no seu quadrado. E a Web3, desde que eu entrei, ela não se importa muito, até onde eu vi, tá? Por isso que eu falei muito, não vou ser absoluto, porque vai saber se tem algum canto aí que acontece o que eu vou dizer agora. Mas eu nunca vi, na bolha que eu tô, eu nunca vi racismo, nunca vi misoginia, nunca vi falta de respeito no sentido como a gente vê diariamente para comprar um pão na padaria, né? Que a gente, para chegar na padaria, você passa por 3 tipos de preconceito diferente, com o mau humor de 10 pessoas, com a burrice de outras 15, e quando eu tô falando aqui burrice, eu tô falando a pessoa que tem conhecimento, mas que propriamente dito, ela gosta de colocar a desinformação e o destrabalho em pauta. E a Web3, as comunidades que a gente entra, pode ter seus problemas, coisa do tipo, mas como que a pessoa resolve? Galera, não gostei da comunidade X, não concordo com o que o founder tá fazendo. Sai e acabou, o founder continua e a pessoa vai seguir a vida dela. Isso é o que os seres humanos deveriam dar de mais importância. Isso é o que eu mais sou apaixonado até agora, espero que continue melhor até se for possível, na Web3, e é por isso que eu tô ainda na Web3. Pô, que legal essa visão aí. E que bom, né, Lafon? Que bom que acaba sendo um refúgio nosso, assim, porque a gente acredita, viver no encontro, é o contratese, né? O encontro das diferenças. Bom, eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores!
vem aí o Contratese. Vem aí, caralho, Contratese. Agora eu puxei demais, hein? Ó, vem aí o CryptoPong, e a pergunta que eu faço sempre, Lafontine, é se você está preparado. Sempre, uai. Sempre, é isso aí. Let's fucking go. O primeiro é sempre ele, Bitcoin. Revolução. Satoshi Nakamoto. Mito. Web3. Renascimento. NFT. Possibilidades infinitas. Metaverso. Expansão da sociedade. Inteligência artificial. Transformação e não dá mais pra deixar passar. Veio pra ficar. Segurança digital. Fundamental, ué. Descentralização. Significa liberdade. O que falta para a adoção popular das criptos é? Confiança. Você tem alguma blockchain preferida? Nenhuma. E alguma que quer distância? Ainda nenhuma. Você se considera um maximalista? Não. O que foi o colapso da Terra-Luna? A maior ilusão é esquizofrenia em grupo. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? O futuro. Protocolos de privacidade. Essenciais. CBDC. Inevitável. Ethereum flipa Bitcoin? Não. Arte. É o momento que nós manifestamos os diversos afetos da nossa alma mediante a uma forma que a pessoa pode tocar. Adastra. É um lugar que todas essas pessoas que conseguiram projetar suas emoções se encontram. Art City. Revolucionária. Degenerados. Um lugar para os amigos estarem com um bom copo de cerveja e com a wallet cheia. Blocafé. Um lugar para você conhecer todas as pessoas maravilhosas do mundo de Web3 sendo hosteada pela pessoa maravilhosa de todos os podcasts de Web3. Lafontine. Bom, uma incógnita. Eu gosto que me chamem de Lafon somente as pessoas que sabem que eu as amo. Lafontine para aquelas pessoas que sabem que estão na minha mira. Brincadeira. Eu sou uma pessoa que prefiro não me definir porque todos nós estamos em trânsito e acredito piamente que a gente tem que ficar aberto a mudar todo dia. Lafontine, o que é cripto? É algo que o mundo imaginou há séculos atrás e agora está prático. Então é isso, com aquilo que o mundo imaginou e agora está ali na nossa porta, chegamos ao fim desse episódio. Queria agradecer de coração a Lafontine por esse papo aqui, né, cara? Falamos de muita coisa, bastante construção, né? Adorei essa tua garra, né? Acho que essa é a palavra desse podcast que tá na luta, vim com os dois pés juntos para Web3, muito bacana mesmo. Obrigado por esses ensinamentos. Pô, desejo sucesso sempre, né? Que a gente esteja partilhando aí nas trincheiras. É muito bom ter você nas trincheiras, olhar pro lado e ver que você tá ali do lado. Isso é confortante para mim, principalmente. Muito obrigado mesmo, Lafontine, por você estar junto com o Blocafé, celebrando, apagando as velhinhas aqui do Blocafé, 2 anos, é muito especial mesmo para mim. Você foi testemunha, né, do quanto eu me emocionei lá no episódio de 1 ano, né, cara? Fiquei mesmo muito, muito emocionado, porque foi foda aquele momento. Felizmente, né, a gente tá comemorando. Porra, olha só a evolução, né, cara? Tipo, a gente tá melhor do que nós comemoramos 1 ano atrás, e acho que é isso que a gente tem que levar. É isso que o Lafontine trouxe aqui nessa história dele, que ele destrinchou pra gente nesse tempo todo. Então, obrigado, tá, por abrir esse coração pra gente. Queria pedir para que você encaminhasse, então, para as considerações finais e contasse aí para nossa audiência qual é o melhor jeito de te encontrar. Bom, agora eu diversifiquei as minhas cestas de ovos, né? Assim como a gente aprende em cripto, eu estou em quase todas as redes sociais disponíveis agora no Brasil, por conta de não ficar isolado ali só no X. Eu estava bastante isolado ali por conta de ficar mais próximo da Web3 brasileira. Então, @Lafontine, você vai me encontrar em todas as redes. Esse nome, curiosamente, não tem muitos usuários, então vai ser fácil de me encontrar. O agradecimento eu vou deixar para o Blocafé, os meus parabéns pelos 2 anos de Blocafé. Eu estava presente no aniversário de 1º ano, nunca imaginei que estaria, tampouco imaginei que estaria no 2º, não no sentido dramático da coisa, mas no sentido de que quando conheci essa coisa gigante que é o Blocafé, eu nunca imaginei que estaria tão próximo a isso, próximo a você, Uai. Parabéns pelo seu trabalho, é muito rico, dedicado, responsável, pontual. Se as pessoas não fizessem todas esses elogios para você, eu estou aqui representando todas elas que lhe faltaram dar esse elogio, porque eles são honestos e verdadeiros. Você é pontual, responsável, entrega um
produto / serviço que é fruto de alguém extremamente responsável que deu origem ao Blocafé e agora se realiza com 2 anos. São quase ali centenas de episódios, dezenas e dezenas de pessoas passaram por aqui, todas elas com um valor incomensurável, porque cada indivíduo tem o seu valor, todos foram recebidos com amor e carinho. Então, todos nós, né, dos mais de 90 episódios, de quase 100, dezenas, todas as dezenas, sim, porque eu tô tentando contar que tem gente, como por exemplo, foi no aniversário lá da Art Fusion, que a gente tava em 4 de uma vez só no episódio, né? Sem contar. Sim, não, com certeza passou de 100, né? Porque, passou assim, de 100. Blocafé agora, o seu é o 93, né? Então, aí só de Contratese tem 5, então já é 98, aí tem o Why do Why. Aí tem já passou de 100, já passou de pessoas com certeza, né? Tem, por exemplo, o The Means vieram 2 mulheres, o Rennes Couple veio o casal, né? A White Fusion vieram 4, teve o painel do CBDC que, pô, só naquele painel vieram, além de mim, mais 5 pessoas, né? Aline Fernandes, Cláudia Mancini, Nicole Descante, Casta e o Bruno Moniz, né? Então, tipo, só ali já não precisava nem lembrar do Contratese e do Why do Why. Então, pô, muito legal, cara. 100 episódios. E é muito legal também que coincidiu também, né? Quando acabar o especial CBDC, o primeiro episódio é o 100. Entendeu? Então, tipo, vai ser legal, assim, porque acaba aniversário, começa especial, acaba especial, tem o 100, ou seja, é festa. É um material gigante também, não é? Se você parar pra pensar, só do Blocafé, 100 episódios, isso é gigantesco, é um portfólio e tá imortalizado, não é? 100 semanas, né? É muita coisa, muito legal. Pois e por isso, assim, eu também quero agradecer, ao carinho de você que está nos ouvindo até agora aqui, esse podcast, de todos os ativos que a gente pode citar aqui, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, mano, o tempo é o maior ativo, maior e melhor e mais escasso ativo que a gente tem nas nossas vidas, portanto, ter você ouvindo nosso podcast até agora é mesmo sensacional. Muito obrigado pelo carinho das interações nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no X e abrimos um perfil no Firecast, então estamos chegando lá no Firecast, a gente tem um lenço que está abandonado. Enfim, também estamos tentando sair um pouco do X e encontrar você nessas redes. Estamos no YouTube, que também está sendo distribuído por lá. Nós estamos no Substack, que todo episódio, você tem uma newsletter sobre o resumo do que aconteceu. Então isso também é uma outra oportunidade para você estar conosco lá no Boletim do Why. Tem newsletter também no LinkedIn, enfim. Sigam a gente na plataforma que você melhor achar. E se o Blocafé não está na plataforma que você acha que ele devia estar, comenta com a gente, entre em contato conosco, mande ADM, manda e-mail blocafé@proton.me, que a gente vai ter muito prazer de manter essa conexão aqui. Muito obrigado. Vem aí Francisca Miguel para trazer uns recadinhos. Eu e o Lafontine ficamos por aqui, mas não esqueça que a festa continua, 2 anos. Semana que vem, André Oliveira, a gente vai bater um papo muito aí sobre esse rebrand, vai ser bem bacana. Então a gente se encontra na semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Que privilégio mergulhar nas ideias de Lafontine hoje. Desde a criação de comunidades no metaverso até sua visão sobre a fusão entre arte e filosofia na Web3. Sua jornada é um convite para repensarmos o futuro digital e o papel de cada um de nós nesse processo. A visão deste episódio é que a dedicação, foco e resiliência nos ajudam a navegar com sucesso nesse novo mundo. Ano 1. Se você ainda não garantiu a sua coleção do Blocafé com as artes da Lituânia, não perca essa chance. Cada episódio vem acompanhado de uma aquarela digital exclusiva, criada com inspiração nas conversas do Why com seus convidados. Essa obra única da Lituânia está disponível na Zora. E o Mint é totalmente gratuito. E mais, você pode ganhar frações de Ether ao indicar a coleção. Então comece hoje a colecionar as artes digitais do Blocafé. E você sabia que a partir de agora você pode ler o Blocafé?
Isso mesmo, o seu mapa da Web 3 agora disponível em newsletter. Experimente mais este formato que é uma extensão com imagens relacionadas a este podcast. Todos os links, incluindo do LaFontine, estão na descrição. Até a próxima, pessoal! Não esqueça de compartilhar este episódio e deixar sua avaliação. Tchau!